Uma pessoa contou para a gente essa semana passada, que falando com outra pessoa, cristã também, convidando para vir para o curso bíblico, ela falou assim: olha, querido, toma cuidado com isso, viu? Porque nós somos guiados pelo Espírito Santo. Esse negócio de ficar estudando a Bíblia demais, a letra mata. Não é possível que no século XXI a gente tenha ainda uma heresia como essa. Um entendimento herege, difamatório. A palavra de Deus não é só para estudar, a palavra de Deus é para comer. Não é só para estudar. Não é para carregar, é para comer. E quanto mais nós comemos, mais alimentados espiritualmente nós somos. Nós vivemos num tempo em que tudo isso tem sido subtraído de nós. Nós precisamos voltar, urgentemente, à prática dessa palavra. Se não conseguir, você pode desligar, tá? Por que nós chegamos a essa conclusão, irmãos? Porque você está ligado o tempo todo, conectado o tempo todo. Você é membro dessa igreja, que tem uma só mensagem, a mensagem do Evangelho de Cristo. Mas você está conectado com um monte de coisa, no Facebook, no WhatsApp, no YouTube. Você está conectado com outras pessoas de várias outras divisões do meio evangélico. Está conectado com pessoas que fazem parte de seitas e heresias cristãs. E o que eu estou fazendo aqui, nós vamos fazer aqui na igreja, não é novidade, porque na verdade nós paramos de fazer. É porque desde os profetas do Antigo Testamento, passando pelo apóstolo Paulo, passando por Cristo, aliás, depois o apóstolo Paulo, juntamente com todos os outros apóstolos, os pais da igreja, e na igreja da Idade Média, sempre foi pregado no culto, no púlpito, e sempre foi tema de alerta, as mensagens, os sermões, contra as heresias que entram no povo. É que nós paramos e começamos a dar indireta. Nós falamos indiretamente, mas indiretamente não está dando mais para as pessoas entenderem. Nós precisamos falar diretamente, tocando na ferida. Ferir até, quem sabe, a ética de citar nomes. Que era isso que os pais da igreja faziam, que era isso que o apóstolo Paulo fazia. Ele citava o nome das pessoas, Mineu e Fileto abandonaram Cristo. Alexandre o Latueiro se entregou às paixões do mundo. Pessoas que entravam dentro das igrejas, e agora não estão entrando dentro da igreja, mas estão entrando na sua casa, como cristão, e deturpando o evangelho genuíno de Cristo. Nós precisamos voltar à palavra. E a minha paciência esgotou, sabe quando? Quando eu vi a cena de alguém que eu fiquei com dó por ter levado uma facada no pescoço, um pastor, que você sabe quem que é, porque você já recebeu isso. Sujou a camisa de sangue e usou essa camisa para passar num manto, que eles falam de manto, né? Para ficar mais espiritual, de forma mais agradável. E aí isso ia conceder o poder do sangue daquele pastor, ia conceder poder naquele lenço, naquele pano, para curar as pessoas. Irmãos, não dá mais para segurar isso. Isso não é genuíno, isso não é honesto, isso é facção criminosa, isso não é igreja,
Isso é charlatanismo. Em nome de Cristo Jesus, nós, como pastores dessa igreja, fazendo aquilo que Jesus falou para o apóstolo Pedro: Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Perguntou de novo: Pedro, está lá em João 21, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Perguntou pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Pedro falou assim: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então ele falou assim: então apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, direciona as minhas ovelhas até a mim. Leva-os até a mim. Cuide das minhas ovelhas. Porque aquele que apacenta a ovelha não é o supremo pastor. Aquele que apacenta a ovelha é pastor auxiliar. Nós somos pastores auxiliar do pastor supremo. Nós estamos guiando vocês não até nós, mas até Cristo, que é o pastor de vocês. Ele quer que a alma de vocês, o coração de vocês, a vida de vocês esteja protegida até a volta dele, quando você irá encontrar como noiva dele, juntamente com ele, eternamente. É por isso que nós não podemos achar que isso é cristianismo, que o sangue de um pastor é capaz de curar alguém. Somente o sangue de Cristo que tem esse poder. O resto disso é demonismo, enganação, idolatria. E alguns podem falar assim: mas cura, irmãos, cura em qualquer lugar. Você for lá em Brasília, você vai ver o tanto de gente pegando ônibus e lá cura, irmãos. Você quer uma cura, você pode ir lá, que cura. Mas lá não tem Cristo, não tem o evangelho genuíno de Cristo, não salva. Não salva a tua alma do inferno. Cura tem para todo lado, querido. Não é só colocar o nome de Jesus que tá tudo certo, não é assim não, meu irmão. Não é bagunçado desse jeito, não. Porque nós não podemos mais viver de mágicas, de ilusões humanas, e nos corromper com esse espírito demoníaco de falsos profetas, aliciando e deturpando o povo de Deus, e colocando a gente no bolo. Eu não faço parte disso não, meu irmão. Essa igreja aqui, enquanto nós estivermos aqui, não fará parte desse tipo. Nós somos totalmente contrários a isso. E vamos, através da voz profética que Deus nos deu, como pastores, aliás, pastores auxiliares do Senhor Jesus, nós vamos conduzir essa igreja na verdade da palavra. Então olha o que o apóstolo Paulo fala, um dos textos, porque se você pegar todas as cartas do apóstolo Paulo, todas as cartas do apóstolo João, do apóstolo Pedro, você pegar a carta de Hebreus, você vê que todas elas tratam de uma heresia. Todas elas tratam de heresia. Porque isso não é comum, não é do nosso tempo só. Isso sempre entrou dentro da igreja. Sempre. Com as mesmas propostas. Com as mesmas propostas. Então, como agem esses hereges? É isso que eu quero ministrar para você. Como que eles agem? Como agem os hereges? Sabe de que forma que agem os hereges? Em primeiro lugar, eles têm um público. Sabe qual que é o público dos hereges? Olha aqui no verso 14. Então não seremos mais como meninos, crianças. Sabe quem que eles conseguem enganar? Os meninos. Os meninos da fé. Aqueles que não têm firmeza na fé. Aqueles que estão ainda vivendo uma fantasia.
fantasiados, iludidos. Olham para tudo aquilo ali e ficam o olhinho brilhando. São meninos, são crianças. São pessoas que não têm firmeza nenhuma. Eles olham para esse tipo de gente. É por isso que Jesus fala, olhando para a multidão, olhando para os apóstolos, fala assim: ai, é desses que fizer tropeçar esses pequeninos. Não são somente os pequeninos ali, as crianças, não. São esses também que têm a fé fraca, sucumbida, desajustada. Falei igual carioca agora, né? Desajustada. Aqueles que seguem a todo tipo de impulso, que ficam maravilhados. Meninos. Então, os hereges, eles procuram um público-alvo, meninos, crianças. Pessoas que estão fragilizadas. Pessoas que estão num momento de fraqueza sentimental, emocional. Meninos. Que se veem perdidos nos seus problemas, nas suas dificuldades. Que estão dispostos a qualquer coisa, queridos. Um bilhete de Mega Sena, como qualquer outro, é a mesma coisa. Pessoas que estão sonhando, fazendo, querendo, fantasiando. Meninos. Esse é o público-alvo. Olha o WhatsApp. Pode colocar no silencioso, irmão. Ventos que fazem naufragar, olha só. Arrastado pelas ondas e empurrados por qualquer ventos de ensinamento. Sabe o que é o vento aqui? Não é quando um vento bate numa árvore e leva para um lado para o outro, não. O vento aqui é como uma embarcação, que ela é guiada pelo vento, ela não sabe para onde vai. Qualquer lugar é caminho. Tem muita gente, queridos, e talvez até dentro dessa igreja, que acha que todo caminho vai para Deus. Que não importa a religião, desde que você crê em Deus. Isso é heresia, queridos. Isso não está nas Escrituras. Você é uma pessoa totalmente criança, se você pensa assim. Você não tem firmeza de fé. Não tem firmeza na palavra. Firmeza de fé, meu irmão, não é acreditar que Cristo veio, não. Firmeza é conhecer a sua fé de forma genuína, a ponto de explicá-la e de defendê-la. Segundo Timóteo 2,15, o apóstolo Paulo fala isso para Timóteo. Faça todo o possível para conseguir completa aprovação de Deus. Como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho. E tem uma versão que fala, mas maneje. Uma pessoa que maneja bem, uma pessoa que sabe lidar. Porque antes, para você ensinar, você precisa aprender a palavra. E não são versículos decorados, não são versículos isolados. Aprender a palavra é conhecer as doutrinas básicas da fé cristã. E doutrinas não é saia curta, saia grande, cabelo comprido, cabelo... Doutrina, isso não é doutrina, irmãos. Isso é lei de religião. Doutrina é conhecer a Cristo, conhecer a Deus, conhecer o que é fé, conhecer quem é o Espírito Santo, conhecer o que é a Trindade, conhecer os anjos. Saber o que é Santa Ceia, o que é dízimo. Saber o que na verdade é salvação. O que é a volta de Cristo. Isso que é doutrina. Manejar bem a palavra, saber lidar com isso. Ao verso
1 Pedro 3, 15 e 16 diz assim, ó: tenham o coração de vocês respeito por Cristo, e o tratem como o Senhor, estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que explique a esperança que você tem. Façam isso com educação e respeito, mas também tenha sempre a consciência limpa, assim quando vocês forem insultados, os que falarem mal da boa conduta de vocês, como seguidores de Cristo, ficarão envergonhados. Que temos uma geração de pregadores que não sabe se defender e fica brabo por ser ameaçado. Sabe por quê? Porque perdeu a moral, perdeu a legitimidade, perdeu o evangelho, está decaído. Aí precisa apelar para os escândalos, precisa apelar para palavras rudes, ameaçar pessoas, atingir pessoas. Que aquele que tem consciência da verdade, meu irmão, aquele que sabe do que está fazendo e sabe que a sua consciência é limpa diante de Deus, ele não teme nada, nem quando é injustiçado. Assim foi com o apóstolo Paulo, não tinha nada contra ele, é por isso que ele ia para a prisão tranquilo. Ele falava ainda assim: eu não sou preso por romanos não, eu estou aqui preso por Cristo, sou prisioneiro de Cristo. Consciência limpa, consciência limpa. Além de ter um público-alvo de crianças, os hereges também eles têm uma estratégia. Sabe qual que é a estratégia deles? A estratégia deles é inventar. Um invento. Olha que diz aí o verso 14. Então não seremos mais como crianças arrastados pelas ondas, empurrados por qualquer vento de ensino de pessoas falsas. Essas pessoas inventam. Sabe o que é isso? Elas gastam o seu tempo, investem o seu tempo para inventar, para planejar, para projetar algo que deturpe a igreja, que iluda crianças, que arraste aqueles que estão frágeis. São astutos, estão procurando todo tipo de artimanha, todo tipo de projeto, para entrar na sua cabeça, entrar na sua mente, fazer você crer nesse outro evangelho, fazer você crer nessa doutrina errônea. Usam a Bíblia, versículos isolados. Você vê que a Bíblia geralmente não é o centro dessas facções. Eu não posso chamar de igreja, meu irmão. Não posso chamar de igreja. A igreja de Cristo, ela tem a centralidade do evangelho que está na palavra de Deus, que é a palavra de Deus. Iludem e fazem isso deliberado. Queridos, não pensem vocês que eles estão fazendo isso de forma ignorante. Não, eles estão fazendo de forma deliberada, conscientes. Não estão iludidos, não. Estão iludindo. Tem grandes mestres, aprenderam a fazer isso. Então, eles têm um público-alvo, têm uma estratégia. Em terceiro lugar, eles têm uma mensagem. Sabe qual que é a mensagem deles? Essas pessoas inventam mentiras. Inventam mentiras. Essa é a palavra. Elas projetam algo para enganar. Distorcem a palavra. Distorcem a palavra. Olha
Olha só o que diz o apóstolo Paulo a Timóteo, 2 Timóteo 4, 2 e 4. Porque a mensagem, na verdade, ele fala assim: pregue a mensagem, insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não, procure convencer, repreenda, anime, ensine com toda a paciência. Olha só, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas, sentindo coceiras nos ouvidos, comichão nos seus ouvidos, seguirão os seus próprios desejos, a cobiça, a vaidade dos seus corações, e arranjarão para si mesmas porção de mestres, uma porção de mestres, que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão a verdade para dar atenção a lendas. 2 Timóteo 4, do 2 ao 4, está isso na sua palavra, na sua Bíblia, que vai chegar um tempo em que as pessoas vão procurar esse tipo de gente, vão procurar, vão ficar pulando de galho em galho, de lugar a lugar, procurando alguém que fala o que elas querem ouvir, deixando de lado os ensinamentos. Isso é lá do tempo do apóstolo Paulo, queridos, século 2, século 1 na verdade, século 2 ainda não, século 1 ainda. Vão procurar todo jeito. Meus irmãos, que tempo que é esse? Será que você está fazendo isso, meu querido? Será que você está deixando de vir a um lugar que tem procurado, submisso a Deus, ensinar-lhes a fé cristã de maneira saudável e genuína? Porque há um temor no nosso coração aqui, meu irmão. Há um temor no nosso coração de pregar essa palavra. Todos aqui se sentem, os pastores aqui se sentem constrangidos no sentido de temor diante dessa palavra. Porque quando eu escalo um ou outro aqui, todos falam assim: preciso de tempo, me dê mais tempo, troque comigo, estou sem tempo, me ajuda nisso. Sabe por quê? Porque há temor no nosso coração. Para chegar aqui à frente, nós precisamos estar cheio de Deus, da palavra de Deus, da palavra de Deus, cheios do Espírito Santo. E quando eu falo cheio do Espírito Santo, meu irmão, não é passar a vida toda aqui orando, não. Cheios do Espírito Santo é quando o Espírito Santo nos conduz à verdade dessa palavra, Ele que instrui o que está revelado aqui, nos ensina, Senhor. Isso dá tempo, irmãos, dá dor de barriga, eu vou falar para você. Eu fico agoniado, minha esposa sabe, todo mundo aqui fica agoniado, ruim. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, irmãos, a responsabilidade é grande, não é fácil. Pastor, mas o senhor formou em teologia, o senhor fez... Queridos, nós estamos diante de uma pessoa, um ser que é santo, e que Ele está falando a palavra dEle. Estamos diante da coisa mais importante que tem, aquilo que dá vida, diante da palavra de Deus. Isso não é momento de manipular, não é momento de mexer com as suas emoções, de tocar nos seus sentimentos, de fazer você gritar, de fazer você ter um momento de histeria. Isso é momento de nós prestarmos atenção e glorificarmos a Deus, se há entendimento,
se há compreensão, se há realmente conversão no nosso coração. Do contrário, é só emocionalismo, irmão. E nós não queremos isso aqui, porque uma igreja genuína não faz isso. Nós não estamos aqui, então, arquitetando, ludibriando, mentindo, tentando dar um jeitinho na palavra de Deus, acrescentando coisa, usando de técnicas psicológicas, trazendo tradições de religiões pagãs. Nós estamos usando formas de fazer com que, não estamos entrando aqui de uma forma mais judaizante, para você ver um manto aqui, ver alguma coisa aqui, se sentir mais santo. Não, meu irmão, esse lugar é santo porque você está aqui, e onde a igreja reúne, há o Espírito Santo, a presença de Deus está aqui. Esse lugar é santo por causa disso. Tremei todos os povos onde Deus está. O arraial de Deus está reunido, lugar de adoração, de temor, de rendição, de submissão. Deus está aqui. Deus está aqui. Vamos reverenciá-lo, louvá-lo, adorá-lo, porque Ele está aqui no nosso meio. Temor. Vamos colocar mais objetos aqui para tornar esse lugar santo, se Deus já está aqui. Em quarto lugar, então, em primeiro lugar, tem um público, que são crianças espirituais. Tem uma estratégia, que são inventos, artimanhas, projetos, que são feitos de forma deliberada, são pensadas, arquitetadas durante meses. Tem uma mensagem, a mensagem distorcida para mexer no seu emocional, para te ludibriar, te enganar, te iludir. E tem um propósito, sabe qual que é o propósito? Fazer você errar. Porque não importa se você vai abandonar os princípios da fé cristã, desde que você esteja participando disto. Não importa. Se você vai perder a salvação, isso não importa. Não importa se eu estou falando aqui e não tem nada a ver com a Bíblia, não importa. Desde que você seja fiel, não à palavra, mas à estrutura, ao projeto. Desde que você enche o lugar. Desde que você participe fielmente dessas coisas. Desde que tenha massa. Que quanto mais gente, eu vou falar na psicologia de massa, irmãos, vou explicar para vocês o que é psicologia de massa. Você pode ver isso numa feira. Chega na barraquinha lá, leva umas 5 pessoas com você, uma barraquinha de pastel. Leva 5 pessoas. Fica lá comendo pastel aos 5. Espera para ver quantas pessoas que vão chegar mais perto. Talvez tem gente da outra barraca que está sozinho e vai querer vir naquela barraquinha. Isso que é psicologia de massa. Onde a gente chama gente. Gente chama gente. E aí, se eu tenho gente, eu posso enganar mais, posso ludibriar mais, que vai chegar mais gente, porque eu tenho gente. Porque o que me dá a autenticidade de que aquilo ali é certo, não é se a palavra está sendo pregada de maneira genuína, mas se tem gente. Se tem gente, é certo, é bom. E aí que nós nos desviamos. Olha o que diz o apóstolo Pedro, segunda carta do apóstolo Pedro 2, do 1 ao 3, diz assim, ó:
No passado apareceram, olha, ele está falando do passado. Isso já existia. Depois você lê Jeremias 23. No passado apareceram falsos profetas no meio do povo, e assim também vão aparecer falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão doutrinas destruidoras e falsas, e rejeitarão o mestre que os salvou. E isso fará com que caia sobre eles uma rápida destruição. Mesmo assim, muita gente vai imitar a vida imoral deles, e por causa desses falsos mestres, muitas pessoas vão falar mal do caminho da verdade. Em sua ambição pelo dinheiro, esses falsos mestres vão explorar vocês contando histórias inventadas. O apóstolo Pedro está falando disso lá, ó. Sabe por quê? Porque sempre existiu esse tipo de movimento. Sempre existiam essas coisas. Tem um propósito, fazer errar. Tem um propósito, arrancar o que você tiver. É porque você não tem fé, por isso você não traz o seu carro aqui na frente. É porque você não tem fé, porque você não dá, por isso você não dá a sua casa. É porque você não tem fé, porque por isso você não dá a sua empresa aqui, o seu relógio. Não trouxe dinheiro, deu o seu relógio, deu o seu tênis. Irmão, isso não é bíblico. Desde quando isso tem a ver com fé? Dois ensinos errados. Eu não posso falar sobre isso, porque nós vamos tratar sobre isso. Então não posso adiantar, né? A gente vai falar sobre teologia da prosperidade também, nessa série de mensagens. Isso não é bíblico. Você vem, nós falamos, tá? Deixar vocês só com gostinho. Só com a pergunta. Não está na Bíblia, meu irmão. Não tem respaldo. Não tem respaldo. Em nenhum lugar. Ah, mas tem um texto lá que eles citam. Irmãos, se você quiser ser enganado, vem aqui que nós damos um jeito de enganar. Está amarrado, irmãos. Não faremos isso de maneira nenhuma. Nem que sobre só eu aqui nessa igreja. Você não será iludido. Há temor no nosso coração. Há tremor no nosso coração. Tem um Deus santo aqui que pode nos punir. E Ele pune é daqui para lá. Não é de lá para cá que Ele pune, não. Não foi isso que o apóstolo Pedro falou aqui? Ele pune é daqui para lá. E ai daquele que cai na mão de Deus. Pior coisa que tem. A mensagem aqui é genuína. Não tem respaldo bíblico nenhum tipo desse movimento. Nenhum. O que nós faremos então, para concluir? O que nós vamos fazer? Sabe o que nós precisamos fazer, irmãos? Olha o que diz o apóstolo Paulo aqui no Efésios 4, o verso 15. Pelo contrário, então ele falou assim, então não seremos mais como crianças arrastados pelas ondas, empurrados por qualquer vento de ensinamento de falsas pessoas que iludem, que inventam mentiras, por meio delas levam outros por caminhos errados. Verso 15, pelo contrário, então faça o contrário, sabe o que vocês devem fazer? Falando a verdade, e verdade só tem uma, meu irmão, a verdade é Cristo, o Evangelho de Cristo, essa é a verdade, a palavra de Deus. Pai, nos sustenta na verdade, nos ensine a verdade, nos mostre a verdade, a tua palavra é a verdade. Foi isso que Jesus orou. Falando a verdade com espírito de amor. Então tem duas coisas que você precisa saber: continuar
estudando a verdade. E nós, irmãos, você não sabe, em nome de Jesus, presta atenção nisso aqui. Eu vou falar com peso no coração aqui para vocês. Vocês não sabem o peso que dá em quem está querendo mostrar o caminho para vocês. Em ver pouca gente interessada em fazer o curso bíblico doutrinário aqui na igreja. Em continuar estudando a Bíblia aqui durante a semana. Você não sabe o peso que dá você dando prioridade a novelas, a filmes, as coisas da internet, do que vir aqui. Vir aqui estudar a verdade. Você não sabe quanto que isso dói. Que é isso que eu tenho orado para Deus, Pai, eu tenho feito tudo. Não pode ser mais o domingo, porque o domingo na escola dominical não vinha ninguém. Então tem uma pessoa que falou assim, agora tem 3 pastores, por que não tem escola dominical? Não tem escola dominical porque não tem gente. Queríamos muito que tivesse de segunda a domingo, escola dominical aqui. Mas não há interesse no nosso coração de aprender as doutrinas da fé cristã. Enquanto nós estamos sendo iludidos, enquanto a pessoa chega e fala que você é crente, você é crente? Então você concorda com aquele negócio lá? Tudo igual mesmo, né? É tudo igual lá mesmo. Aí você fala, eu não sou não. Você não é não porque você é crente. Não sabe falar nada sobre a fé. Não sabe se defender segundo as escrituras, porque não frequenta. Estudo bíblico, 1 vez por semana, 1h30. Hoje é dia de conversão, meu irmão. Então hoje quando você fizer uma oração, agora, daqui a pouco, você sai daqui, antes de você sair daquela porta, você já procura o Rogério e a Gabriela ali, e já dá o seu nome, eu quero fazer o curso bíblico. Quero fazer o curso bíblico. Você que já fez o curso bíblico doutrinário, esse primeiro, vai ter o avançado agora. Quero continuar, sabe por quê? Porque eu preciso continuar estudando a verdade, e parar de ficar me enchendo de coisas que me iludem. Sabe para quê? É Ele que cresçamos em tudo, porque esse é o único jeito de crescer, meu irmão. Esse é o único jeito de crescer. E depois que nós estamos engajados, sabe que outra coisa? Nós precisamos estudar isso e nos manter firmes, juntos, é o que diz o verso 16, é Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado, e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas, e assim cada parte funciona bem, a harmonia, e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor, um ensinando o outro, um aprendendo com o outro, um crescendo com o outro, juntos, coesos, protegidos de qualquer tipo de heresias, de coisas que possam te desviar, juntos, unidos, crescendo juntos. É assim que faz, não tem outra alternativa. Nós precisamos ler mais a palavra de Deus, precisamos estudar mais a palavra de Deus. Meus irmãos, não vai ter bagunça nessa igreja, não adianta. Não vai ter. Não vai ter bagunça nessa igreja. Aqui é palavra, oração, evangelho e acabou, adoração. Não vamos procurar outro meios, artifícios, estratégia para atrair pessoas. Isso não é de Deus. Eu sei que muitos de vocês estão aqui por causa disso. Que você sabe no que nós temos pregado para vocês. E sabe da nossa fidelidade em Cristo Jesus. Agora, como pastor, eu preciso protegê-los. Não posso pedir perdão pela mensagem de hoje e nem pelas mensagens que virão. Porque vai doer, queridos. Vai doer, viu? Mas é bom. O remédio vai ser forte, mas vai ser bom. Você ficará protegido, você ficará liberto. Então, domingo, os próximos domingos será culto de libertação, meu irmão.
Amém? Mas não vai ter ninguém estribuchando aqui não, dando show aqui não. Vai ser culto de libertação, porque vai ser amargo, mas vai te libertar. Você vai ter uma mente evoluída, uma fé firmada em Deus. Porque quando alguém quiser te comparar, você fala assim: opa, meu amigo, não é a mesma coisa não. Você está muito enganado. O lugar que eu faço parte é a igreja que segue a tradição de Cristo, os ensinamentos de Cristo, a tradição dos apóstolos. Nós mantemos firmes em Jesus Cristo. Não tem bagunça lá não. Nos reunimos não para buscar Deus, no sentido de arrancar de Deus o que Ele tem. Nós nos reunimos para que Deus nos assista em adoração. Lá é diferente. Amém? O meu desejo é que você vire um cristão maduro, consciente, fortalecido, edificado, pronto, firme em todas as coisas. Pastor, mas você não acha que é ficar falando isso pode gerar alguma coisa, uma ameaça, um preconceito? Meu irmão, quem não foi perseguido por falar a verdade? Quem não foi? O apóstolo Paulo foi perseguido por falar a verdade o tempo todo. Nós vamos batalhar pelo Evangelho, para que o Evangelho de Cristo Jesus, o genuíno, seja implantado nessa cidade o tempo todo. Não tem só nós nessa cidade, irmãos. Eu sei que tem várias igrejas, vários pastores fazendo o mesmo trabalho. Porque nós queremos a saúde espiritual de vocês. Que você seja edificado, que Deus fale com você nesses dias, que Deus te abençoe nesses dias, que nada possa tirar os seus olhos da cruz de Cristo, da volta de Jesus Cristo. Esse que é o nosso alvo. Amém? Vamos colocar em pé então. Sabe o que eu quero que você faça? Um compromisso de vir todo domingo. E de aprender. E pode falar com Deus assim, ó: ó Deus, o pastor falou que vai ser ruim, difícil de engolir, mas eu quero vir. Porque eu não quero ser mais iludido. Não quero ser mais iludido. Faça um compromisso com Deus, vou vir todo domingo. Mas eu já tinha uma agenda, desmarca a agenda. Para você não perder nenhuma das mensagens. Outra oração que eu quero que você faça, sabe qual que é? Pedir para Deus misericórdia. Se arrepender de um dia ter pensado que esses movimentos, essas coisas, eram do Evangelho, fazia parte do Evangelho. Pode se arrepender de tudo isso. Terceiro lugar, eu quero que você faça outra oração. De começar a colocar a palavra de Deus como centro da sua vida, e de vir no curso bíblico, de vir estudar a palavra de Deus, aprender as doutrinas da fé cristã, e ser uma pessoa madura, equilibrada, só essas 3 orações nós vamos fazer. Ó Deus, nos ajude então, Pai. Nos ajude então. Tenha misericórdia de nós. O Senhor sabe que pesa isso sobre nossos ombros. O Senhor sabe a intenção do meu coração. Conhece o coração dos pastores, dos presbíteros que lideram essa igreja. Que nós temos muito temor diante do Senhor. Que as nossas decisões são pautadas pela palavra. Nós queremos o máximo de transparência. Nós queremos ser honestos com o seu povo, Pai.
nós queremos guardar a alma dos seus filhos até a sua volta e entregá-los diante do Senhor, os seus. Talvez não vamos entregar para o Senhor uma multidão de pessoas. Se o Senhor nos der graça e confiar a nós essa multidão, não tem problema, Senhor, nós somos teus servos. O Senhor aumenta o serviço se o Senhor quiser. Mas esse povo que está aqui conosco, Pai, nós não queremos que se percam, não queremos que se desencaminhem, não queremos que eles se tornem cegos, surdos à tua verdade, possam se voltar a ti. Ó Pai, que o teu Espírito Santo comece a incomodar agora o coração dessas pessoas, e o Senhor começa agora a dar sede e fome pela tua palavra, para que eles possam vir, ó Pai, nesse curso bíblico, nessas nossas reuniões, ó Pai, nessas nossas reuniões de estudos bíblicos, conforme o que acontecia lá em Atos 2, conforme o Senhor fez com os seus apóstolos. Isso não é uma reunião elaborada, planejada por homens, não, o Senhor já fazia isso, para que eles crescessem na sua palavra. O Senhor já naquela época já corrigia os ensinos, e nós queremos trazer também isso para eles, ó Pai, ministrar a eles também. Não é uma programação da igreja, Senhor. Isso é eterno, isso faz parte daquilo que o Senhor fez. Ó Deus, em nome de Jesus, nós nos arrependemos dos dias que nós achamos que esses movimentos pseudo-eclesiásticos, para-eclesiásticos, essas invenções do mundo, porque tem o nome de Jesus e tem o nome de Evangelho, era realmente, Pai, genuinamente o Evangelho de Cristo. Que todos sejam libertos nessa série de mensagens, ó Pai, que possamos colocar no nosso coração vontade de trazer mais um amigo que está até cético com Deus, magoado com a igreja, trazê-lo para cá para eles aprenderem isso. A gente coloca o nosso coração, Pai, eu sei que o Senhor está ministrando na cabeça, na mente de cada um agora, aquele amigo, aquele parente, que precisa vir aqui ouvir essas ministrações, para se converterem, para ter, ó Pai, a noção exata do que é o Evangelho, genuíno do Senhor, original de Cristo Jesus. Ajude-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Estamos terminando. Após o culto nós temos uma cantina. Eu vou dar os avisos. Pastor Jackson